Olá galera, aqui é o professor Danilo e agora nós vamos estudar então sobre função afim, ok? Então, a função afim ela é definida como f de x, que é igual a x mais b, tá? Bom, a função afim ela é, no caso, a gente pode relacionar ela a uma equação, né? A gente até vai recorrer à equação para poder trabalhar e resolver aqui na equação afim, né? Nós vamos recorrer esse recurso depois, mas no primeiro momento aqui, neste caso, nós vamos trabalhar assim com dois conceitos simultâneos, que é a substituição do valor numérico junto com a função, ok? E aqui junto também nós vamos discutir a questão de domínio e imagem. Como que a gente vai fazer isso, né? Resolvendo um cálculo simples para a gente ter a direção. Então, com esses exemplos aqui vai ficar claro qual que é o objetivo de fazer aqui o cálculo da função, tá certo? Então, vamos começar aqui com o exemplo 1. O que a gente tem aqui no exemplo 1? Dada a função f de x, que é igual a 2x mais 2, calcule. Então, a gente tem aqui, né, a fala, né, assim, o enunciado, e a parte mais importante é a função que eu tenho aqui. Neste caso, o f de x, ele é igual a 2x mais 2. O que isso significa? O que isso representa, né? Vamos descobrir aqui embaixo. Então, ele quer que a gente calcule quando o f for 2. O que significa f de 2? A gente lê assim, né? f de 2, que é a função de 2, né? Então, como que a gente vai encontrar o valor dessa função se o x for 2, tá? O x, galera, ele aqui, eu já afirmei que ele é 2. Por que eu sei que o x é 2? Porque, ó, f de x, se no lugar do x aqui aparecer um 2, dentro do parênteses, então significa que o x aqui é 2, ok? Perfeito. Então, já defini que o x é 2. Depois que eu já defini que o x é 2, eu sei que o 2, que o x, ele é o domínio. Então, o domínio dessa função é 2, e agora eu vou determinar a imagem quando o domínio for 2. Como que eu faço para determinar a imagem? Eu vou resgatar de novo aqui a função, vou colocar ela aqui de volta. Ó. f de x é igual a 2x mais 2. Tá? Então, no caso, eu quero descobrir o f de 2. O f de 2 é quando o x é 2 e o domínio é 2. Então, vamos saber qual que é o resultado disso, né? Onde que isso vai levar, né? Temos o domínio e aí a gente vai chegar numa imagem, né? Qual imagem que vai ser? Vamos lá, então. Então, a gente vai fazer o que agora? Ó, vamos colocar já o f de 2. Por quê? Porque eu vou trocar, então, o x pelo número 2. Então, f de 2 é igual a 2 vezes... Aqui a gente sabe que 2x é 2 vezes o x, então é 2 vezes. Se eu trocar o x aqui por 2, aqui eu também tenho que trocar. Então vai ficar 2 mais 2, ok? Então percebam do que eu fiz daqui para cá. Eu troquei o x pelo número 2. Aonde tinha x, eu coloquei 2, perfeito? Porque eu quero o f de 2. Então eu troco o x por 2, porque o x é igual a 2 nessa função. Beleza, então vamos terminar de fazer. Então, eu tenho aqui o f de 2 é igual. Para terminar, eu vou resolver esse cálculo. O que nós temos aqui? 2 vezes 2 mais 2. Então, primeiro eu resolvo a multiplicação. 2 vezes 2, 4 mais 2. Então, a gente sabe, então, aqui que o f de 2 é igual. 4 mais 2 vai ser 6. Ótimo. Então, olha só. Nessa função aqui, o que eu fiz, né? Eu descobri que o domínio é o quê? É x igual a 2, e para esse domínio, a imagem, que é o f de x, é igual a 6. Então, quando x for 2, o f de x vai ser 6. E como eu fiz para descobrir? Só substituir o valor, tá? Ó, agora aqui no exemplo B. No exemplo B vai ficar mais claro. Eu tenho aqui f de menos 2, tá? O f de menos 2, então, a gente sabe que, primeiro, que o domínio que nós temos aqui é menos 2. Porque o x é igual a menos 2. Então, comparando aqui ó, no f de x e no f de menos 2, eu troquei o x por menos 2, né? De dentro aqui dos parênteses, tá? Fiz essa substituição, concluí que o x é menos 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a função aqui de novo. f de x é igual a 2x mais 2. Porque eu ainda estou aqui nessa função, né? Para resolver essa função, eu vou fazer a B, a C... a D e a E, tá? Então, perfeito. Então, f de x é igual a 2x mais 2. Vamos continuar. Para continuar, eu vou colocar assim, ó, f de menos 2.
que é o que eu preciso aqui, tá? Substituir o x por menos 2, que é igual. Ótimo, então aqui ó, eu vou trocar também o x pelo menos 2. Então vai ficar 2 que multiplica. Como o menos 2 ele é negativo, eu vou colocar ele entre parênteses na hora de substituir, tá? Então toda vez que for um número negativo, na hora de trocar o x por esse número negativo, eu coloco ele entre parênteses. Mais o 2. Perfeito. Esse mais 2 aqui já estava aqui em cima, eu só abaixei, tá? Então aqui no lugar do x eu coloquei o menos 2, mais 2. Então, temos que o f de menos 2 é igual. Agora vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Porque 2 vezes o x, né? Então, 2 vezes menos 2. Jogo de sinal. O 2 aqui não aparece, mas a gente sabe que é positivo, né? Então, mais com menos vai ser menos. E 2 vezes 2, 4. Então, a gente tem menos 4 mais 2. Então, a gente tem que o f de menos 2 é igual. Então, vamos pensar assim agora, que não tem mais nenhuma multiplicação. Então, a gente chegou aqui no final e a gente pensa da seguinte forma. Eu estou devendo 4 e eu tenho 2, né? Menos 4 mais 2. Então, se eu estou devendo 4 e eu tenho 2 para pagar, se eu pagar, eu ainda continuo devendo 2, tá? Então, 2 positivo, que paga aqui no menos 4, fica devendo 2 ainda. Então, o f de menos 2 é igual a menos 2 também, tá certo? E aí, como a gente vai representar, então? Qual que é o domínio aqui da função? O domínio aqui é o x, que é menos 2. Resolvendo o cálculo, ele me chegou numa imagem. Que imagem que é essa? Que é o f de x, que é igual a menos 2. Ok? Então, é assim que a gente resolve, tá? Esses cálculos. E é sempre igual. Por exemplo, aqui no f de 1, a gente vai pegar a mesma ideia, né? A gente sabe que o x aqui é quanto? O x ele é 1, porque dentro dos parênteses nós temos o número 1. Então, aqui ó, no f de x, né? Então, trocando o x, nós temos 1. Perfeito. Então, o f de 1 vai ficar o quê? Vamos colocar de novo a expressão, que é o f de x, que é igual a 2x mais 2, né? E eu estou tirando ele daqui, né? Do enunciado dessa atividade, do exemplo 1. Então, eu vou substituir agora o x por 1. Então, vai ficar f de 1, que eu já troquei, que é igual a 2 vezes. Então, se eu estou trocando, eu vou colocar o 1 no lugar do x, mais 2. Então, eu só estou trocando o x pelo número indicado. E vou resolver a conta para descobrir o que vai dar. Então, o f de 1 é igual a 2 vezes 1, 2, mais 2. Então, o f de 1 é igual a 2 mais 2, que é 4. Perfeito. Então, aqui a gente sabe o quê? Que o domínio x é igual a 1. E aí, quando o domínio x for igual a 1, a imagem, que é o f de x, que é o que vai representar, é igual a 4. Então, esse domina e esse traz a imagem desse domínio, tá? Então, o x é 1 e o f de x é 4. Beleza? Ótimo. Então, vamos agora para o exemplo D. Nós temos no exemplo D aqui, ó, que nós temos o f de 0, tá? Então, quando o x aqui for 0, então a gente já sabe que, neste caso, o meu x é igual a 0. Então, vamos trocar aqui, vamos substituir, ok? Então, substituindo aqui, sabendo que o meu x é igual a 0, eu vou pegar a função que eu tenho, que foi me dada lá no começo, que é o f de x, que é igual a 2x mais 2. E aqui nesse caso, eu vou trocar por 0x. Então, vai ficar f de 0, que é igual a 2 vezes, vou colocar aqui o 0, mais o 2, tá? Substituir tudo o x que tinha por 0, que é o número que eu preciso aqui. Então, eu tenho que o f de 0 é igual a 2 vezes 0, 0, mais 2. Então, o f, tá, de 0 é igual a 0 mais 2 vai ser 2. Ótimo. Então, neste caso aqui, quando o domínio for 0, quando x e domínio é a mesma coisa, tá? Então, quando o x for 0, o f de x, que é a imagem, vai ser 2. Então, o que a gente pode perceber? Que toda vez que a gente troca o domínio, a gente encontra uma imagem diferente, tá? Então, muda o domínio, encontra uma imagem. Muda o domínio, encontra outra imagem. Que foi o que aconteceu aqui em todos os casos, né? E é um cálculo simples, tá? Vamos fazer, então, agora a letra F para a gente terminar o exemplo 1. Na letra F, a gente tem o f de 30, ok? Então, a gente sabe aqui primeiro que o x, que é o domínio, ele é igual a 30.
Perfeito, porque aqui era f de x e no lugar do x apareceu o número 30, então o x é 30. Continuando, o que nós temos então? Nós temos que o f de x é igual a 2 vezes o x mais 2. Então, no caso, agora eu vou trocar por 30. Então, eu tenho o f de 30, que é igual a 2 vezes. Aí, no lugar do x, eu vou colocar, então, o 30 mais o 2. Então, o f de 30 é igual. Agora que eu vou fazer o cálculo, tá? 2 vezes 30 vai dar 60 mais 2, tá? Então, o f de 30 é igual 60 mais 2, 62. Ótimo, então já cheguei no resultado final desse cálculo. Então, vocês podem ver que eu falei que era um valor numérico, né? Aqui também é valor numérico, porque valor numérico é substituir a letra por um número, né? Substituir a letra por um número, perdão, e depois descobrir qual o resultado que dá dentro da expressão. Então, dentro de uma expressão que aqui é 2x mais 2, eu substituí aqui, nesse caso, o x por 0 e cheguei num valor, né? Então, a ideia de valor numérico está aqui porque a gente troca a letra por número, tá? Isso que é o valor numérico. Então, para finalizar agora a letra E, nós temos que o quê? Que o x é igual a 30, que é o domínio. Então, se o meu domínio vai ser 30, a minha imagem, que é o f de x, ele vai ser 62. Ok?